Boa tarde, Itapeva! Estamos começando hoje mais um programa sem censura. Hoje está aqui comigo ele que é empresário aqui na cidade de Itapeva, tem um projeto social muito bacana voltado para o esportes, para ajudar a tirar adolescentes e crianças das ruas, o Marinho. Tudo bom, Marinho? Fala aí, Matheus, meu fechamento. Como o Paulinho Gogó fala, Matheus, meu fechamento. Tá, muito obrigado pelo convite. Tamo junto para o que você quiser saber. A história de vida que eu tenho, você sabe. E tamo junto, Matheus. Pode começar aí que nós estamos dentro. Não, vamos lá, Marinho. Assim, eu sempre começo, Marinho, pedindo para a pessoa fazer um resumo da vida, para quem não conhece, né, ficar conhecendo. Né? Então, conte aí um pouco de você, para as pessoas saberem, se é daqui de Itapeva mesmo. Não, mas é importante isso aí, Matheus. Eu sou nascido em Itapeva. Nasci em 1968 para cá, em Itapeva, e meu pai, ele pegou tuberculose. A minha família morava no Taquarivaí. E daí tiveram que mudar para São Paulo, tinha acabado de nascer. Após o meu nascimento, fomos embora, ficamos morando na casa da minha avó, e daí nós ficamos em São Paulo, sem possibilidade de voltar mais. Daí em 83, meu pai resolveu montar uma empresa em Itapeva, através da minha família, que são todos daqui, e daí nós viemos embora em 83. Tá? Daí, posteriormente, nós fomos trabalhando, eu trabalhei na Volks. Já estava com 22 anos, 23 anos por aí? Em 83 estava com 16. 16 anos. E daí eu trabalhei. Com 16 anos eu já tentei trabalhar na CIL. Lembra? Auto Comercial Itapeva, na Volks. Trabalhei no Della Rua, na Serraria Paulista, com o meu tio, bem-vindo. E o meu primo Chico, o cara excepcional que está sempre comigo. Então eu trabalhei muito tempo no comércio aqui em Itapeva, Matheus. Então, para quem não me conhece, às vezes acha que eu tô paraquedista. Não, eu sou itapevense raiz mesmo. Então, e daí, e outra coisa, você me perguntou, eu tive um carrinho de cachorro-quente, o mais cogitado da cidade. Eu ia comentar sobre o Galinhão e o cachorro-quente do Marinho. Tive na Praça Anchieta em 1995, mais ou menos, que fizemos sucesso como cachorro-quente, daí eu abri uma lanchonete na avenida, que era bem badalada. Na época... Qual que era o nome? Era Marinhos Bar. Marinhos Bar, uma lanchonete e pizzaria, que foi legal, tá? Ali foi uma experiência só, que foi muito bacana, para mim foi muito bom. E depois que eu comecei a namorar a Ju, o Toninho, o pai da Juliane, sempre foi técnico aqui da rádio. Ajudou. É o dono da Sky, né? Dono da Sky, isso. Na época era DirecTV, virou Sky. E nós assumimos toda a região. Até a loja dele era naquele ponto ali no centro onde pegou fogo, né? Um tempo atrás, que era uma, virou uma bem na sapataria. Na Rivadavia Marques Júnior. Ali na esquina eu lembro quando era ali então, loja dele. A loja, mas começou lá atrás com o Toninho, que era perto do Cofezão, do lado do Hotel Bandeirantes. Tá? Daí eu assumi a Juliane, o Maurício, meu cunhado, daí eu assumi a loja. E daí nós fomos. Tempo tocando a loja, e em 93 meu pai faleceu, foi antes de eu namorar a Ju. O meu pai faleceu mediante um acidente, que uma árvore pegou ele ficou 7 meses hospitalizado. Eu acho que ele morreu porque, de fato, Matheus, eu acho que ele, um homem de 1,88 m, muito ativo, acho que desgostou. Tá? O desgosto levou meu pai à morte em 1993. De ter que ficar mais de repouso, mais paradão. Daí ele ficou na cama muito tempo, daí ele acabou falecendo, que foi, para nós, foi a maior perda da minha família, foi a perda do meu pai. Meu pai era um cara muito ativo, disposto, ajudava todo mundo, tirava a roupa do corpo para dar para alguém. Morador, ele chegou... ele que tem uma homenagem em Taquarivaí, não é? O Taquarivaí, a Secretaria de Esportes do Taquarivaí, por conta dos anos 60... Ele e o seu Mário Moreira, que hoje o nome Moreirão é o seu Mário Moreira, que era muito amigo do meu pai. Eles compraram a metade do campo para fazer o campo do Taquarivaí. Então, meu pai tem o nome. Em dezembro do ano passado, foi homenageado como a Secretaria de Esportes e Turismo do Taquarivaí, Mário Ferreira de Barros. Para mim foi uma festa, cara. Você vê o nome o seu nome, né? Que acaba sendo o meu nome, através do meu pai sendo homenageado fora da cidade, cara. Fora de Itapeva, em outras cidades. Então foi muito bacana. Então essa coisa sua com o esporte vem do seu pai também. Ele já era muito... Não, eu nasci no esporte, tá? Eu nasci, principalmente no futebol, eu nasci no esporte. Isso daí tá na... Eu acho que muita coisa aconteceu na minha vida e se manteve por conta do esporte. Tá? É muito importante isso daí, porque como eu estava comentando com você há pouco, não existe outra forma, principalmente nós. Nós temos 300 crianças inscritas dentro do projeto, de 6 a 17 anos.
Aonde você tem condição. Eu tenho condição, falo sem medo de errar. Eu tenho condições de dar oportunidade para qualquer moleque desse daí, em vários clubes do Brasil. A gente tem abertura com o meu nome, eu tenho amizade com essa turma aí, não é amizade de tirar foto, é amizade de ligar, de fazer videochamada, de conversar constantemente, tirar informação, buscar alguma coisa para poder agregar valor para dentro da cidade, tá? Para poder ajudar, como nós sempre ajudamos bastante meninos. Porque o futebol, quando nós começamos o Batuíra? Em 2018, quando começou a pandemia, o Juarez Teles, que era jogador do Corinthians, era meu amigo pessoal, faleceu por conta da Covid, ele me entregou um projeto na mão. Seleção Brasileira de Craques. Falou, Marinho, monta esse projeto na tua cidade. Ele funciona muito bem aqui na cidade de Tiradentes, em São Paulo. Monta lá, cara. Meu amigo, a gente falava direto. Quando esse cara morreu, foi uma tristeza que abalou minha família, porque era muito parceiro. E daí eu peguei e falei, quer saber, eu vou montar. E eu segurei isso daí. Eu segurei isso daí na minha mão tempos, até como eu falei para você. Por que que nós começamos com o Batuíra? Porque nós, de fato, em 2000, 2002, nós entregávamos marmita na rua, toda sexta-feira, em família, Matheus. Tá? Você, a Ju, a Eu, menina... a Ju e as crianças. O Gu era pequenininho ainda. O Gu participou já do albergue. O Gu tinha uns 4, 5 anos, ele participava do albergue, quando a gente fazia janta no albergue. E a gente entregava toda sexta-feira 45 marmitas. Alguns funcionários meus iam junto. Ia 3, 4 carros, a gente parava, parecia um arrastão. Pegava morador de rua, entregava a Bíblia, às vezes um ou outro levava um violão, cantava para eles, para poder mostrar para eles. Aquela situação, a escolha dele, Matheus. Tá? Ele tem que estar ciente, mas só que ninguém pode discriminar, porque ninguém conhece a história. Sim. Sabe, o engraçado, muita gente discrimina o morador de rua, mas não sabe a história que esse cara tem por trás. Eu escutei muitas histórias, se falar é história de chorar. E daí, por que o Batuíra? A Batuíra era o apelido do meu pai, tá? Porque os amigos, inclusive o Bolacha, que hoje é secretário, eu sempre fui muito amigo do meu pai. Meu pai era compadre dele. E eles que apelidaram meu pai de Batuíra, que é um passarinho parecido com o quero-quero, de perna comprida. Pelo fato de meu pai ter 1,88 m, ser grandão, eles chamavam meu pai de Batuíra. Daí nós estávamos em família, daí o Gu já estava. Tava eu, a Ju, as crianças e o pessoal da UPA, da Igreja Presbiteriana, molecada. Eu resolvi aquele dia, falei, ó, nessa sexta-feira nós não vamos entregar na rua, nós vamos fazer uma janta no albergue. Tranquilo? A molecada concordou, achou. Então daí nós fomos lá, eu fui umas 5 horas da tarde para preparar tudo. Começamos a fazer a janta. A criançada ia cortar batata, cortar carne, fazer arroz, todo mundo ajudando. E na hora que nós fomos servir, eles serviram para os moradores de rua. Entendi. Aquele dia tinha 18. Eu contei, eram 18 moradores que estavam aquele dia lá. Daí nós servimos, daí eu abri para eles depois que eles jantaram, tocamos violão, daí eu levei o Ivan, foi falar de Deus para eles. O Ivan é o doutor Ivan. O Ivan, isso, né, da Quadrangular. Isso. Parceiraço. Ele é vizinho da minha tia. Nossa, o Ivan maravilhoso. Daí deu uma palavra, ele cantou, até por sinal ele canta muito bem. Ele cantou aquela música do Regis Danese lá. Como Zaqueu. Nossa, com o vozeirão do Ivan. O Ivan, se você estiver ouvindo aí, só um abraço pra você, Ivan. Você é parceiro. Não, Ivan é gente boa. Daí as crianças foram fazer pergunta pros moradores que estavam lá aquele dia. Foi unânime, Matheus, que é triste você pegar, sentir isso. Com quantos anos que você caiu na rua? Você começou a usar droga? 14, 15 anos. E é de fato, é só você acompanhar. Você acompanha o Conselho Tutelar, Secretaria de Desenvolvimento Social, você vai ver a maioria das crianças é nessa faixa de idade que não tem o norte na vida. Tá? O pai trabalha, ele vai para a escola, da escola é a fase que estão procurando... Estão se descobrindo. Que tá ali começando a pensar o que é a vida. É bem nessa isso. Fase que você... Daí eu cheguei em casa, depois daquela noite, nós chegamos em casa uma meia-noite, eu, a Ju e as crianças. Daí na hora que eu tomei um banho, fui deitar, eu falei, Ju, vamos fazer o seguinte, vamos usar o futebol como atrativo, eu sempre estive envolvido com isso, vamos começar um projeto social, vamos alugar um campo aí, que eu comecei a alugar o Itapeva Clube, depois eu aluguei o Corintinha, todo sábado. Vamos tirar as crianças da rua através do futebol, vamos levar a dar treino, sem um pensamento muito objetivo, vai virar um clube de futebol, nada disso. Vamos tirar as crianças da rua.
Daí todo sábado nós damos um café da manhã para todos eles, um lanche, suco e fruta, e dá uma devocional. Cada sábado vai um de uma denominação cristã. Pode ser católica, quadrangular, já foram várias. Presbiteriana, você está aberto. Se você quer dar devocional para os meninos, você tem 40 minutos para os meninos sentarem no campo e escutar você falar de Deus de uma forma que eles entendem. Isso daí até hoje, Mateus. Você pode ir lá todo sábado no campo. Lá, hoje nós utilizamos o campo da Maringá. Todo sábado vai um de uma denominação e fala de Deus. Você tem que ver a alegria dessas crianças, tá? Porque Isso é importante, é você, importante. você faz a diferença na vida das pessoas, Mateus. Sim. Tá? E você faz sem... Olha, não precisa trocar nada. O meu nome é o último que tem que aparecer, Mateus. Tem que aparecer o nome de Deus e depois saber que uma família está ligando para você. Ô Marinho, você não pode me ajudar? Estou com um problema. O só de você ser importante na vida daquela família já valeu. Fazendo a diferença, né? É a retribuição. Deus retribui dessa forma para mim. E a gente não parou. Apesar de todas as diversidades que nós passamos, e passamos até hoje, porque o ser humano ele é coberto por vaidade, ele não consegue. Você vê isso aí, ele não consegue conviver com o contraditório. Se você pega e questiona alguma coisa, você passa a ser inimigo da pessoa. Pessoas querem. Na verdade, todo mundo fala de democracia, mas na verdade a maioria ele quer impor a vontade dele, impor. Né? Não quer debater, não quer conversar, Não, e eu não sou quer como contraditório. Eu sou como você, Matheus. Nós somos muito parecidos em relação à personalidade. Ninguém vai mudar a minha personalidade, ninguém vai me comprar com nada, tá? Para mim, a minha palavra é me prove que eu estou errado. Se provar que eu estou errado, eu vou dar parabéns. Se eu estou errado e vou assumir que eu estou errado. Do contrário, eu tenho minha opinião própria, a minha família está em primeiro lugar, não adianta querer me comprar, falar nada, porque eu não vou mudar a minha história, e principalmente o fato de manter esse projeto social, porque é um propósito de Deus que Deus tem na minha vida, Matheus. Deus tem eu acredito por tudo que aconteceu comigo, que vocês sabem, na minha vida, Deus me resgatou, falou, cara, você não pode parar. Porque quando aconteceu comigo, eu pensei... Até eu ia perguntar mesmo para você sobre esse episódio. Foi agora, vai fazer o quê? 2 anos, né? Foi em 3 2023. anos? Até depois eu fiquei sabendo e agradeço a você que você foi uma das pessoas que Imagina. quando eu caí, ligou para Vanessa Guari. Vanessa, vá lá no hospital. Pedi para ele lá dar uma força. E a Vanessa foi uma das peças fundamentais, porque não tinha vaga cross no Adib para poder me receber. A Ju, né, a sua esposa não estava podendo entrar, a Isa não estava podendo entrar. Não podia entrar. Daí a Vanessa, ela conseguiu uma vaga cross para mim. Eu saí daqui 2 horas da manhã, às 4 horas da manhã eu cheguei lá. Porque senão eu teria ficado aqui em Itapeva. E pode ter certeza, eu sei que o propósito de Deus é um só, mas eu acho que eu teria morrido aqui em Itapeva. Tá? Porque a UTI lá eu fiquei 8 dias entubado. Apesar de não me lembrar de nada, eu tenho todas as fotos, vídeo, o primeiro dia que eu andei no hospital, quando eu comecei a falar, quando o Silas é meu amigo pessoal, o cara é uma pessoa que foi fundamental, dois jogadores, ex-jogadores, o Silas e Paulinho McLaren. Esses caras foram fundamentais para a minha recuperação. Porque no dia que o Silas foi lá, depois de 16 dias na UTI, o Silas foi lá me visitar, eu já tinha saído da UTI, tinha ido no quarto. Daí a Ju falou, Marinho, o Silas está lá embaixo, ele quer subir, eu vou descer. Eu falei, o Silas? O que o Silas está fazendo aqui? Eu nem sabia o que estava acontecendo, Matheus. Não, ele vai... Que Silas, né? E daí ele falou, mas o que ele está fazendo? Não, ele tá ele e a filha dele, que eles querem te visitar. A filha dele é médica, sabe, a Carole. Daí o Silas, ele entrou e daí ele começou a contar para mim, ele é um cara pastor da Igreja Nazareno de Valinhos, top. E daí ele começou a me explicar através da palavra de Deus, ele começou a explicar para mim o que tinha acontecido. E deixou claro lá, viu? Lá ele falou para mim, Marinho, ninguém vai descobrir o que você tem. Essa sua volta, pela essa morte súbita que aconteceu lá, no dia 2 de junho, ninguém vai descobrir o que você tem. O seu assunto é você e Deus. Ele vai poder dar direção para você e dizer para você, lá na frente você vai entender o que aconteceu. Para que isso, né? Então, porque foi um choque, chocou toda a minha família, os meus amigos, porque apesar de... Foi muito inesperado, né, Marinho? Foi do sabe nada. O que é, Matheus? Eu falo, você sabe disso aí. A gente fala, a Bíblia já fala lá em Provérbios 18, 24, que nós temos vários amigos, mas existe um amigo mais chegado que um irmão.
Sim. E é bem isso, as pessoas que você menos espera, Matheus, é a pessoa que chama você, Marinho, vem cá, agora eu tô aqui para poder É que dá um suporte, né? dar um suporte, tá? Eu tive o Neto, o Camargo, os policiais, o Brioli, o bombeiro, esses caras, poxa, Não, olha, até legal, mas tentar nisso, legal, né? No sentido de sim. já aproveitar, né, a pauta. Como que foi aquele dia? O que que aconteceu? Ó, eu Porque só, rolou tanta coisa da cidade. então, falar Pra de mim bala chegou. engasgada, Isso que eu ia falar. Chegou até que você tinha se engasgado com uma bala. não, o que aconteceu, aquele dia eu tava na frente da minha loja, a Ju tava comigo bem na calçada, Que que ali era na era avenida, ali na, perto do do Correio, King né? Mac, não, não, Ah, eu lá em tava, já cima. tava na avenida, Tá. tá? Daí eu falei, a Ju, são relatos, a Juliana contando que ela tava do meu lado, falou que eu falei, tô sentindo uma tontura, e daí desarmou o disjuntor. Eu Uhum. caí no chão, o seu Deu aquele Gilberto, famoso teto preto que fala, né? foi Bom, isso. Daí o pagou. seu Gilberto, que é um pastor da igreja lá da Nova Campina, ele estava lá, ele era cliente nosso, Uhum. ele ajudou a me segurar. A Juliana falou que se o Gilberto me ajuda, ele entrou em choque. O seu Uhum. Gilberto entrou em choque, não sabia o que fazer. Daí a Juliana começou a gritar, socorro, socorro, e nesse mesmo. Por isso que eu falo que Deus age do jeito certo. A hora que a Ju tava gritando, o pessoal da Unimed, do outro lado da avenida, começou a gritar e vir correndo. Daí passou uma viatura da polícia com o Neto e o Camargo. Uhum. Eles não tinham sido nem acionados ainda. Passaram, daí Tava gritaram. fazendo a ronda Estavam ali. fazendo a ronda e bem na hora eles passaram. Sim. Daí o Neto e o Camargo, na hora que viram que era eu, são meus amigos, ficaram O neto que desesperados. você fala, O, neto qual dos netos? o Neto agora é cozinheiro na Ah, o polícia, neto de o Sá. Netão, o Neto de É, Sá, o sim. Netão e o Camargo, né? Os dois passaram, daí o Camargo olhava e falou, Marinho, cara, volta, volta. E a Juliana falou que eles faziam massagem, nada e nada. E nesse mesmo momento, passou o Gustavo Lisboa, que hoje é muito mais do que um irmão para mim. Ele era enfermeiro do SAMU. Uhum. Ele estava afastado do SAMU por uns problemas pessoais dele. Já faz um tempo que ele estava afastado. E na hora que ele passou na avenida, ele viu aquela gritaria, aquele tumulto na frente. Ele viu que era um problema de saúde, ele não quis parar. Ele falou: ah, não, não vou parar. Ah, não, isso daí não serve para mim mais. Eu já tá, porque ele era enfermeiro, já estava por Uhum. aqui, com trabalho de enfermagem. Daí ele falou que quando ele foi virar a presbiteriana, ali, aquela pracinha da presbiteriana, alguma coisa veio e puxou a perna dele. Para, você Volta lá. volta que você tem que ajudar. Ele deixou o carro no meio da rua, estava de chinelo e foi correndo lá e afastou o Camargo e o Neto e falou para eles, falou, sai, sai, que deu a carteirinha de enfermeiro dele, sai que eu sei fazer. E naquele momento ele começou a fazer massagem. Foram 17 minutos fazendo Nossa. massagem até chegar O SAMU. o SAMU. E chegou o Brioli do SAMU, que depois eu conversei com eles também, para entender o que tinha acontecido. E o Brioli falou, Marinho, ele falou que ninguém ia descobrir. Tá? Nós chegamos lá, você já estava em FV. FV é morto. Eu entrei na viatura, eles deram um choque em mim, eu comecei a voltar, daí, Desfibrilador, né? daí eu não voltei. Daí chegamos no hospital, deu mais 2 choques. No terceiro, eles deram uma injeção de adrenalina direto no Uhum. coração e chocaram. Na hora que deu choque, meu coração, Voltou. depois de 17 minutos, voltou a bater. Daí eles me entubaram, imediatamente Sorocaba. Só que o problema de tudo isso aí, Matheus, o estudo que está em cima de mim, é como que foi a minha volta. O normal de cada 10 é 9 voltar com sequela. Você voltar sem falar, você Não, voltar é, sem eu quero andar. falar, depois de 3, 4 minutos sem oxigenação do cérebro, normal seria você ter voltado Então, com várias então, sequelas, por tá sinal, todo né? mundo achando, porque eu tenho até um amigo meu que passou por isso até hoje. Ele tá com um problema que é o Edmilson da Van, que foi um caso bem parecido, velho. E daí eles esperavam, todo mundo esperava. Saiu até aí no Facebook que o Marinho da Sky tinha morrido. Saiu tudo, Sim. todo mundo. Daí no fim era um outro Marinho lá da Taquarivaí que tinha morrido no mesmo dia que eu. Eles disseram, não, foi o Acharam Marinho, que pô, era. cancela, cancela isso. E eu fiquei lá, e por sorte, Matheus, não sei se você conheceu o doutor Ailson, que era marido da Idelma. Conheci. Doutor Ailson foi o médico que Ele me era. A atendeu. gente foi muito tempo da mesma igreja ali da Madureira, da sede da Isso, isso. Madureira. E ele, o doutor Ailson, ele que me recebeu lá no hospital, no Adib Jatene. Ah, ele tá pra lá. Tá pra lá, tá trabalhando na UTI lá. E ele que me recebeu, na hora que ele me viu, ele não acreditou, porque ele já me conhecia. Sim. Daí ele falou pra Juliane, Juliane, de um jeito ou de outro, nós vamos salvar a vida do Marinho. E a Ju ficou comigo 26 dias no hospital.
16 dias na UTI, depois eu fiquei 10 dias no quarto fazendo os exames lá depois. Então foi um momento muito tenso na minha vida. Para mim, não aconteceu nada, tá? Porque eu não senti dor. Eu só me enchi o saco quando eles davam aquelas agulhadas para medir a diabetes, sabe? No dedo. No dedo. Eu não aguentava mais tomar aquelas pac todo dia. Mas o resto, cara, todos os exames foram feitos. Não foi detectado nada no meu coração. Eu fiz ressonância da cabeça, do coração, eletrofisiológico, eu repeti 2 vezes, porque o último caso seria uma arritmia cardíaca, tá? Que o normal seria no caso desse daí provavelmente eu teria que colocar um CDI, que é aquele aparelhinho que ia chocar, se desse Sim. arritmia voltava o É coração. o desfibrilador É um automático. desfibrilador, Né, isso que fala, interno. Daí, mas o médico tirou essa hipótese de colocar, porque o último eletrofisiológico que eu fiz, que foi ano passado, eu fiquei 2 dias internado e foi o meu médico, meu doutor Davi, que fez. Ele fez tudo ali para poder causar uma arritmia no coração. Forçar, né? É um cateterismo que faz, você fica com Você o força. equipamento até o coração, eles ficam Pra ver qual é o limite, o né? seu coração. Ele joga para 3, depois joga lá para 200. Ele falava comigo e eu estava lá na mesa. Meu coração estava 3, era para eu estar apagado ali, Matheus. Ele olhava para mim, está bem, Marinho? Estou bem, doutor, estou bem. E falando, e eu ali, tá parecendo Adão naquela mesona ali, sabe? E fazendo, e mexia. Daí eu falei, cara, não acredito. E eles tentaram fazer tudo para poder, vamos achar pelo menos a causa. Mas eles não conseguiram achar a causa. Daí já teve uma missionária lá da Nova Campina, ela falou que Deus não vai achar o que você teve. Nenhum médico vai conseguir encontrar o que aconteceu com você. E para de buscar, Marinho. Você tem que parar de buscar. Continua a vida que segue. O projeto com essas crianças talvez seja muito mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Você está fazendo a diferença. Você falar acaba emocionando, porque você não. Talvez muita gente aqui de Itapeva não entende o que se passa dentro do projeto Batuíra. O futebol é só um atrativo, Matheus, para que a gente possa trazer, aproximar as crianças. Tem muita criança que não tem pai, mãe separada, grande parte. Tá? Às vezes tem menino. Lar destruído, né? Não, tem menino que abraça você, ele abraça você como pai. Você vira uma Tá? figura, Não, exemplo, né? Ontem mesmo eu fui, A falta de exemplo faz, né? É isso. Daí o menino vê você falando, às vezes você vê eu me comportar com os meus filhos, acho que você vê um balãozinho na cabeça dele, poxa vida, eu queria ter um pai daquele jeito ali. Poxa, o Marinho é um cara legal, mas não é para poder me envaidecer. Mas eu sei de verdade que o meu é propósito, não é vaidade, não. A gente vai continuar com isso daí, independente do que aconteça. Você sabe que o Batuíra já é fato. Nós somos reconhecidos não só aqui. Há quanto Olha, tempo? Matheus, domingo, concluindo isso aí, porque por conta do propósito de tudo isso, eu estive lá na final do campeonato da Copa do Tomé, Itaberá. Segunda final consecutiva. Então, nós jogamos contra o Itaberá Clube, que tem jogador que já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha ido jogou no Vasco da Gama, jogando contra nós. Nós perdemos de 1-0 para eles. A hora que eu cheguei lá, o Vilela, que era secretário de Itaporanga, Arandu, que era secretário de Arandu, tá? O Rafael, que era secretário de Coronel Macedo. Nós que eles me viram lá, não acreditaram. Tá? Tem um monte de foto no Facebook junto com esses caras. Puta, Marinho, não acredito. Não acredito. Você está aqui junto de novo com a gente. Tá? Eu sempre conheci esses caras. As secretarias da região inteira. Taporanga, Taquarituba, Coronel Macedo, Bom Sucesso de Tararé. Todas têm uma acessibilidade com a gente. Uma amizade muito grande. Qualquer coisa, se eles precisam, se eu puder ajudar, eu ajudo. E então, mas só que, cara, aqui, mas santo de casa não faz milagre, Matheus. Infelizmente, né? Santo de casa não faz milagre. E você sabe que, através desse projeto Batuíra, essa morte súbita que eu passei foi muito bom, sabe? Para poder. Muito bom agora. Porque o pessoal dá valor para a vida. Agora, depois que viu tudo, né? Depois que viu tudo. Eu dei testemunho em algumas igrejas, até a semana retrasada foi aqui na igreja do Pastor Márcio, aqui na casa, aqui, que é aquela casa do Senhor. Então, o pessoal vendo em cima das fotos, das imagens, dos vídeos, tem muita gente que desiste da vida muito cedo. Sim. Tá? Às vezes, hoje a doença do momento é o câncer. Ele fica cometido por um câncer, independente de qual parte do corpo. Então, tem gente que já se mata. Eu vou morrer. Não é. Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Em Lucas 1,37, esse versículo leva para a minha Bíblia, para a minha vida. Nada é impossível para Deus. E nada mesmo. Tá? Você pode estar no fundo do poço ali, tá?
Os seus problemas pessoais que você vive, viu, é pequenininho, perto de muita gente para trás, que você está comendo a banana na frente e outro comendo a casca. E o outro vem para trás comendo o resto da casca. Sim, é A gente verdade. tem que dar valor para a vida. E o que eu passei serviu, para mim, serviu muito, cara. Tá? A gente valorizar a família, principalmente a família, Matheus. A gente tem que valorizar a família, tá? Puxar todo mundo sempre junto com você. O momento que você tem, não vai despertar, eu vou viajar, eu vou curtir. Não, não. Então vai curtir, a família tem que ir junto. Tem que estar junto. A família tem que participar de tudo, porque da fase difícil, É ela quem que tá tá do seu lado, né? comigo. A fase Sim. difícil, quem estava lá, a Juliane. A Ju estava todos os dias comigo no hospital, ela não quis vir embora. O Guilherme, meu genro, aí que segurou o rojão da loja, fez tudo. Tá? Ele não sabia, não conhecia o sistema. Ele abraçou tudo, falou, Juliane, pode ficar aí, eu vou ficar sozinho aqui. E ele Pra não deixar manteve a loja. parada. E a gente, na época, a gente atendia 17 cidades na região. Que era a Sky ainda, Ele né? é Sky. Na época a gente atendia 17 cidades. Graças a Deus, depois de tudo isso, agora eu tirei um pouco mais o pé. Tá mais tranquilo agora. Agora eu represento a SEG de Boa, que é a cidade inteligente, que tá muito top. E a Claro também, que a gente faz um Que é trabalho. só a Quinta-Peva daí, né? É só Não Itapé, tem mas mais a região. SEG de Boa na região inteira. Ah, sim. Tá? A SEG de Boa são as 54 cidades da 16ª região. Mas só que é isso, cara. A gente tem que procurar fazer o bem. Eu vejo que o que a gente passa sobre todos os momentos difíceis da vida é só para poder fortalecer ainda mais. Sim. Tá? Eu te conheço já faz tempo, venho acompanhando o seu trabalho. Faz O nome tempo. de Deus ser glorificado. É esse que é o problema, Maria. Às vezes as pessoas elas não querem permitir que Deus faça as coisas como tem que ser É feito, bem né? isso. Daí que acontece? A gente vai fazer, acha que é para você. Sim. Não é para mim. O meu caso, principalmente, não é para mim. O que você faz não é para você. Sim. Tá? A gente faz, a recompensa depois vem dele. Quando vai ser? Eu não sei quando vai ser, Sim. Matheus. E se tiver que vir é consequência, não é alvo. Consequência, Né? é bem isso daí. Isso daí você tem que pegar, fazer, sabe? Eu acordo todo sábado. Tá? Você viu na câmera lá eu falando. 5 horas da manhã eu tô acordado sábado. Às vezes eu fazer tô os lanches, cansado. tudo, né? Eu tô cansado, tô arrebentado. Falei, meu Deus do céu. Não, a gente tem que ir. Eu faço lanche, faço 25 litros de suco, eu e a Ju. Pego uma caixa de banana, coloco no porta-mala do carro, vamos pro campo. Quando você está fazendo, tem muita criança, mano. Ó, às vezes tem criança que manda no grupo. Ô Marinho, tem lanche hoje? Cara, dói, porque às vezes você vê que tem criança que não tem um Sim. café da manhã na Sim. casa. Às vezes vai lá treinar sem comer nada Vai na lá casa, treinar né? sem comer nada. Daí ele vai ali só para poder se divertir, para ele andar de ônibus. Agradecer o pastor Walter, que ele cede o ônibus da Maranata todo sábado para poder levar as crianças lá no campo e depois meio-dia ele volta a buscar de novo, Que cara. legal. E daí quem que dirige o ônibus? Vai o motorista deles da o Maranata, motorista. vai o Rodrigo. Rodrigo que é o motorista da Maranata. Leva lá, deixa as crianças. Inclusive o Rodrigo leva o filho dele para treinar lá também. Entendi. Então a gente faz uma parceria porque você ganha a credibilidade de quem você realmente merece, sabe, Matheus? A Maringá assinou um contrato comigo de direito de cessão de uso do campo nos dias que eu pedi, solicitei. Se eu pedisse mais dias, eu tenho certeza que eles iam abrir a porta para mim. Mas o básico para nós é aquilo ali, é onde que a gente tira a criança. Do campo. Como teve aqui o mês passado, teve um menino que foi triste para mim acompanhar a mãe na delegacia, porque ele foi preso por associação ao tráfico aqui atrás, na comunidade. Prenderam um moleque de 16 anos, 2 foram presos. E normalmente eles não deixam entrar lá a mãe. Daí eu entrei, porque eu tenho muita amizade dentro desse meio aí. Daí o Danilo permitiu que eu entrasse e conversasse com ele lá. Mas eu falei, eu tenho que falar, não adianta. Depois de você falar, ó, eu te falei lá atrás, daí não adianta mais. E naquela situação ali nem, E a gente nem, tem nem que... pode falar. E ele né, foi vamos para a dizer. Fundação Casa. A mãe dele mandou mensagem semana passada, foi aniversário dele semana passada. A mãe dele mandou, falou, Marinho, é aniversário dele amanhã. Eu mandei uma Bíblia para a mãe dele entregou a Bíblia para ele lá. E ele falou para a mãe dele lá, falou, mãe, se eu tivesse escutado o Marinho lá atrás, nada disso teria acontecido. Porque ele participava de uma outra associação, sabe? Mas o suporte que nós damos é porque não é, o futebol é só um atrativo. Eu não estou preocupado com o resultado que o Batuíra vai ter na região. Eu estou preocupado é com quem que a gente vai tirar. Tem, ó, o Gu, meu menino, está fazendo agronegócio. Ele teve a oportunidade agora para poder ir para São Mateus do Sul.
para a roupa internacional, mas ele teve consciência, pai, eu tenho 16 anos só. Eu termino o agronegócio agora, eu terminando, o ano que vem ainda eu tenho 17. O ano que vem eu tenho chance ainda de poder ir fazer um teste para fora. Então termina, porque se ele para agora, ele vai ficar um ano atrasado. Entendeu? E depois nem se anima mais voltar Não, nem também. se anima. Daí você coloca, pô, moleque, coloca para ele. Você vai ser engenheiro, você vai ser, ó, não vai ser vereador só, o resto você pode ser tudo. Você vai ser Não vai ser engenheiro, vai ser um político doutor, tá? Então você vai ter que correr atrás do seu sonho. E os meninos entendem isso aí, Matheus. Porque, ó, no Batuíra, tudo é gratuito. Uniforme para treino, uniforme de jogo, alimentação, viagens. Nós fomos para Curitiba agora em novembro. Gastamos um absurdo para poder ficar 5 dias lá, na Copa Ecológica de Curitiba. Nenhum menino meu pagou nada. Pagou nada. Alimentação, café da manhã, almoço e janta. Hospedagem. Tudo. Nós ficamos alojados, para você ver como que foi para mim ali. Foi, porque nós chegamos, a gente ia ficar alojado dentro da igreja lá. Daí chegou não na hora, não, Batuíra, levou um nome muito pesado lá. O Batuíra vai ficar dentro do clube de campo dos oficiais da Polícia Militar lá. Que legal. Nós ficamos dentro do clube de campo. Os oficiais informados da Polícia Militar tem um clube. Tem que ver o clube excepcional. Lindo clube. Nós ficamos todos alojados lá dentro. Ficou nós e Azures também, que é um clube de futebol, nós ficamos alojados lá dentro. Então para eles foi uma experiência única. Sim. Disputar uma semifinal contra o Atlético Paranaense. Perdemos de 2-1, estava ganhando de 1-0. Num campo da Roupa Internacional, que disputa a Série A2 do Paraná. Um campo todo sintético. Puta, lindo. Foi uma experiência para eles. E lá, sem contar, Matheus, nós fomos visitar a Igreja Batista da Lagoinha, fizeram o convite para nós, que é uma igreja maravilhosa. Não sei se você conhece lá. A de Curitiba não. Não, se você... A de São Paulo também já é bonita. Já. Meu Deus do céu. Daí o Batuíra foi homenageado. O Batuíra, não eu. Lá no palco, como nós levamos o maior número de reciclado, para participar dessa Copa Ecológica, dos conceitos é você tem que levar 1.000 pontos de reciclado. Cada latinha valia 1 ponto. Então você tinha que levar 1.000 latinhas. Sim. Nós levamos 10.000 latinhas. Então nós ficamos entre os 3 maior número que levou maior número de reciclado para participar da Copa Ecológica. E o Pedro Doni, jogador de futebol, que até estava para fora. Ele nasceu no Curitiba. Com 18 anos ele foi revelado. E ele me chamou de lado que eu dei uma Bíblia. Onde eu vou, eu levo uma Bíblia. A única coisa que a gente tem que fazer é isso. Daí leva a palavra de Deus pro cara. Daí o Pedro Doni pegou, me abraçou aqui e falou, pô, Mário. E quando ele estava lá no púlpito, Matheus, ó, ele chegou atrasado, o Alan Santos estava dando a palestra lá. A molecada toda assistindo. Daí o Pedro Doni foi dar. Eu estava escrevendo, porque na Bíblia eu estava escrevendo uma dedicatória. Entreguei para o Alan Santos primeiro. Daí eu vi que o Pedro Doni chegou, fiz escrevendo. Pedro Doni, olha, coloca na tua cabeça. Lucas 1,37. Nada é impossível para Deus. Coloquei e fechei a Bíblia. Pedro Doni subiu lá, ele começou a falar, falou, ó, pessoal, vocês têm que acreditar que eu revelei aos 18 anos. Meu pai falou que vai até o fim, você não pode desistir. Porque eu já não tinha chance. Falei, não tinha chance mais. Já fiz uns 10 testes, não consegui passar. Daí eu falei, quer saber, eu vou estudar, que eu vou ter que ser alguém na vida, não vou ser jogador de futebol. Mas vocês coloquem ele lá, eu chorei aquele dia lá, o Gu estava do meu lado. Ele falou, olha, a Bíblia fala em Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. Eu nem tinha entregue a Bíblia para ele ainda. Eu nem tinha entregue a Bíblia. Ele falou, puta, depois terminou, que ele deu a palestra dele, depois ele desceu, daí eu fui entregar a Bíblia para ele. Ele falou, você não estava lá, eu vou entregar a Bíblia para você. Na hora que ele abriu a Bíblia, eu falei, olha, isso que está escrito aí não foi o que você falou, tá? Antes de você subir lá, eu já tinha escrito Lucas 1,37, que esse versículo é o versículo da minha vida. Nada é impossível para Deus. E ele falou para mim, Marinho, o Edmar já me contou a história de vocês do Batuíra. Era o único projeto social que estava participando daquela competição. O resto era Chapecoense, Joinville, Atlético Paranaense. Eram os de base. Então, e de São Paulo, o técnico do Joinville veio lá, o português, na hora que a gente estava jogando com o Atlético, ele veio falar comigo, viu, vocês disputam a Copa São Paulo? Eu falei, não, disputamos a Copa São Paulo. Eu falei, é um projeto social. Ah, não é possível. Não é possível isso aí, é um projeto social. Ninguém acreditava que era um projeto social, porque o Batuíra não é só aqui.
nós temos meninos de Itaporanga, de Coronel Macedo, Uhum. Ribeirão Branco, Nova Campina. Nós fizemos um aglomerado de meninos que gostam de De jogar futebol, tá talentos. bem, de talentos, e nós trazemos para Batuíra. E os pais acreditam. Os pais Uhum. botam fé, falam, não, Marinho, com você tá liberado. Como que um pai vai liberar um menino de 16 anos sem conhecer a pessoa para poder viajar? Uhum. Entendeu? A gente tem uma credibilidade muito grande em relação a isso. E daí o Pedro Doni falou, você vai receber perseguição e parece que é um chamamento. Aí ele falou, Marinho, você vai conseguir, mas não desiste, não desista nunca dessa molecada. Sabe por quê, Marinho? Você pode jogar, você pode pegar dois pares de chinelo, colocar na rua e uma bola de meia. Você vai reunir garotos que você não imagina da Eu ouvi onde você vai vir, comentar isso na Câmara. tá? Você vai reunir garotos que você não vai acreditar. Sabe por quê, Marinho? Porque pode ter 200 pessoas que queiram fazer um trabalho que você faz, mas se não tiver o chamado de Deus, você não vai fazer isso daí. Vai, porque todo mundo tem muita gente. Eu fico fã de algumas secretarias da região, sabe? Do trabalho que vinham fazendo. Agora eu não sei que essa mudança, como vai ficar a região. Mas eu venho tendo contato direto com os Me secretários do acompanhando, né? esporte. Mas é complicado, viu, Matheus? Você tentar fazer a diferença e depois você acaba recebendo uma resistência, cara. Sim. Mas só que é para atacar o meu nome, tá? Tá? Para atacar meu nome, infelizmente, afeta as crianças. Eu nunca fiz mal para Exatamente. ninguém. Pesam em cima Eu deles, né? nunca fiz nada mal para ninguém, para nenhum deles, nem para a secretaria, nada. Sempre eu tive, mas agora dessa secretaria aqui está tendo um problema muito grande que eu não esperava. Eu, de fato, eu achei Até porque você que, apoiou a prefeita eleita, né? sim, Você apoiei. Eu apoiou. gosto da Adriana, gosto do João, tá? Gosto muito deles mesmo. Mas, infelizmente, o secretário, não sei qual que é a visão dele em relação a mim. Mas eu acho que tem o meu Sim. nome que é o problema. Tá? Talvez não seja o projeto, se o projeto Batuíra pertencesse ao Zé, ao João, ele não ia Não ia causar estar essa pesando a resistência. mão em cima, Tá? né? Então vai afetar as crianças, mas eu não tenho problema. Eu, graças a Deus, Matheus, eu em 2018, como eu coloquei lá, mandei até para você, tinha mandado o script esses dias. Em 2021, nós reformamos todo o complexo da Sengel, com o prêmio de melhor desenvolvimento social do Brasil, Pedra, Papel, Tesoura, da a ONG Atados. Nós e a Fundação Cafu recebemos esse prêmio. Uhum. Para você ver o peso. Eu nem tinha pensado, puta, nós recebemos junto com a Fundação Cafu, eles reformaram o Corintinha, começaram no Corintinha, reformaram os vestiários, daí entrou a pandemia, não puderam entregar. Eles vieram entregar em 2021. Uhum. O Robson atendeu, que o Robson parece que eu acho que ele era o secretário. Ah, tá. Robson Leite, É o né? Robson Leite. Ele foi atender, ele ajudou a pintar, ele viu o trabalho que era, tanta gente ajudando para poder revitalizar aquele complexo. O mínimo que a gente. Eu não esperei nada, tá? Sabia que. Mas o Mário tinha um acordo comigo, ninguém ia mexer com você. Eu falei, eu não quero que mexa com as crianças. Daí nós reformamos tudo aquilo. Essa Sengel tá do jeito que tá, aquela arquibancada toda pintada, a fachada toda revitalizada, porque eu dei o pontapé inicial. Eu arrumei aquilo Nossa. ali. O mínimo que eu tinha, por consideração, Marinho, usa para as crianças Sim. os dias que vocês usavam. Mas o Corinthians aqui também, quem estava dando aula aqui, também teve esse problema, né? Que estavam querendo tirar ele ano passado, né? Então, eles estavam querendo tirar, porque, na verdade, a secretaria passada tinha mandado uma notificação para o Corinthians, É, isso eu porque lembro disso. alegam que era da prefeitura, tudo. Até eu ajudei, eles foram atrás de mim e nós fomos para a Câmara. Levei o seu João, Uhum. o Carlinho, foram para a Câmara, porque eles mandaram uma notificação. Não tem nada, não tem ordem judicial nenhuma. Sim. Mandaram de papel, parece um papel de pão escrito: ó, vocês têm 30 dias para sair daqui. Mas peraí, a justiça não está mandando, vocês estão mandando? Por Sim. vaidade, a intenção era uma outra intenção que eu sei Sim. muito bem qual que era. Daí, graças a Deus, não conseguiram. E o seu João continua com o trabalho ali. Então é difícil você procurar ajudar uma Não, e é sociedade. duro porque assim, né? A prefeitura não faz esse trabalho social e Não, aí ainda quer não tem condição de fazer. prejudicar os que estão Ó, e eu fazendo. É vou falar para duro. você, até a Adriana, ela no Dia das Crianças do ano passado, posterior a ela ter ganho a eleição, no dia 12 de junho, como, ó, desde 93 eu faço a festa do Dia das Crianças, sem parar nenhum ano. E daí no Dia das Crianças do ano passado nós estivemos aqui no Corinthians, eu convidei a Adriana para poder participar. O pastor Walter foi para orar, o Tarzan foi também, e ela viu o trabalho que é das crianças, sabe? Ela viu, ela teve junto, viu quanta criança tinha aquele dia no campo ali. Ah, e o que eu sinto foi que
Entrou o secretário, a primeira coisa que fez foi tirar as quadras para nós sem medir, nem mediu Sim. consequência. Não, deixa aqui, sou eu que mando. Pô, eu não tenho nada contra o secretário atual, nem foi meu amigo, conheço ele de pelada, de rua, de jogada aí, jogar futebol, mas nunca participou do meu grupo de Do seu amizades. convívio, né? Não, Do nunca seu participou, convívio. por isso eu não tinha nada contra ele, ele também não tem motivo para ter nada contra mim. Agora, por que que fez, cara, isso daí eu não sei, e eu vou falar, eu estou esperando a devolutiva deles, Matheus. Depois daquela passagem na Câmara, os vereadores se manifestaram a pegar, mandar um ofício para ele, para que ele libere as quadras para mim, pelo menos de quarta e sexta. Lá, porque ele, na segunda-feira que antecedeu a minha presença na Câmara, ele mandou mensagem para mim. Tá? Tenho tudo aqui comigo. Ô Marinho, ó, eu vou conseguir arrumar a quadra para você na sexta-feira. Daí eu respondi, foi tudo, viu? De uma forma tão pacífica, tranquila. Daí eu falei, pô, você vai me ajudar bastante. Então, secretário, se você me arrumar pelo menos na sexta-feira, onde nós sempre treinamos, faz 4 anos que a gente treina no Miguelzinho, com a molecada, que a maioria de sexta-feira é do Miguelzinho, da Tereza Silveira e da Carlinda. Daí o secretário, ele falou que tá bom, daí do nada, daí ele ligou, eu falei, mas então, secretário, é que você tem que entender que você está dando prioridade para grupo de pelada. Você está esquecendo as crianças. Deixa o grupo de pelada jogar também, mas coloca as crianças na frente. Ó, vocês vão jogar, mas as crianças vão jogar em tal horário. Sim, tem que Para dar eles não ia prioridade. atrapalhar nada. Esse cara rasgou o verbo comigo, cara. Não vou nem Perdeu te a falar o que linha ele daí. falou para mim. Daí ele ligou, não está em gravação. Ele ligou, e eu sou muito claro, me xingando, falando um monte de besteira. Falou até palavrão para mim no telefone, Matheus. Eu falei, cara, viu, você tá louco? Você tá pensando que você tá falando com quem? E a minha mãe tá passando por um problema de saúde muito sério. Tá? Minha mãe tá meio no estado paliativo, por causa do coração. E eu estava lá na minha mãe na hora. E a minha mãe escutou tudo, eu brigando, discutindo com ele no telefone. Viu? Com quem que o Marinho tá discutindo? Minha mãe ficou até assustada. Eu falei, cara, vê se é um absurdo o que você fez. Que você falou que ia liberar, daí do nada você me Mudou de xingou. ideia. Você me xingou, eu não tô entendendo qual que é a sua. Daí desligou o telefone na minha cara, daí não me ligou mais. Não me ligou mais, eu tô aberto. Se ele quiser ligar para conversar comigo, pode ter certeza que eu não vou brigar com ele, não. Ô Matheus, eu sou parceiro de todo mundo. Só não atrapalhe o meu trabalho. Porque se atrapalhar o meu trabalho, você sabe como eu sou. Eu não vou ficar quieto, eu vou para Sim, cima, não, com tá? razão. Eu respeito muito a Adriana, o João, gosto muito deles, por sinal. Não, mas o que também é estranho, né? Principalmente da Adriana, que é a prefeita, Então, mas esse engraçado. posicionamento passivo com Mas, relação às atitudes do secretário, então, né? mas eu achei estranho só o comportamento passivo, mas em relação a mim. Sim, Eles me conhecem, eles conheciam o trabalho. exatamente. Tá? Por que deu essa liberdade para o secretário resolver decidir tudo? Tem coisa que o E a prefeito... prefeita é ela, liga, É? eu Não, quero, viu? acabou? Bom, por que não liberar para ele? Qual que é o Sim. empecilho de liberar para ele? Tá? Ainda tem alguma coisa contra o Marinho? Não tem nada contra o Marinho. Tá? Vocês têm que pegar, dá um jeito, libera, porque daí ele tentou me jogar lá no Hélio de Moraes, arrumou um horário para mim na escola Hélio de Moraes, falei, para mim é diferente. Daí até ele foi meio sarcástico comigo, eu achei muito chato isso aí. Daí eu falei, a gente não tem condução para poder levar lá no Hélio de Moraes. Daí ele falou, acho engraçado, vocês têm condução para levar lá na Maringá, ele não sabe nem o que ele estava falando. Daí falou com um tom sarcástico, Sim. sabe, Matheus? Daí eu fico pé da vida, porque eu já sou meio explosivão na natureza. Daí eu falei, você aqui você não está nem entendendo o que eu estou falando. Para Maringá tem um ônibus nosso que leva as crianças lá para Maringá todo sábado. No meio da semana, as crianças, eles têm um ônibus da Jundiá 3h30 que sai aqui, vai até, deixa na Maringá 4, depois o ônibus da Jundiá volta a pegar. Que são os meninos acima de 13 anos que podem andar de ônibus. Ele deu risada no telefone para mim, no áudio. Vocês têm ônibus? Puta, eu não sabia. Nós estamos tentando comprar ônibus aqui na secretaria. Até agora não conseguimos. Falei, eu acho um absurdo, cara. Que absurdo você está falando. O ônibus é da Igreja Maranata. A Igreja Maranata que cede o ônibus para nos levar lá. Entendeu? E aí é quando a Maranata taca a disponibilidade do ônibus. Não dá pra você chegar lá, é tal dia que eu quero. Eles deixam certo para mim todo sábado. Sim. Se aparece algum evento da Maranata que não vai poder disponibilizar no sábado, o pastor Walter já me avisa uma semana com antecedência. Falou, Marinho, tal sábado. Mas até agora não aconteceu. Eles liberaram todo sábado. Tanto é que sábado passado não teve treino. Por causa de um episódio que tinha uns assuntos para poder resolver.
Daí nós não levamos. Daí eu liguei para eles, Rodrigo, ó, sábado agora não vai ter, você já fica liberto aí para não precisar do ônibus. Então a gente não quer animosidade com ninguém. Eu só quero pegar, só dar o espaço, não precisa me dar dinheiro. Não Mas, por precisa... exemplo, hoje em dia, tendo já o campo da Maringá, mesmo assim você ainda Eu teria... preciso quadra. Porque tá. as crianças, por conta do período integral das escolas, não tem horário para poder treinar. Entendi. Eu utilizo a quadra da Presbiteriana, que é a minha igreja, me libera já na quinta-feira, toda Ali, quinta-feira. perto do cofezinho ali, né? Na rua Isso, de atrás baixo. na frente do antigo INSS. Ali já é nosso. Eu preciso só de mais 2 quadras, na quarta e na sexta. Tá? Na Entendi. quarta e na sexta, se eu tiver mais 2 quadras, eu coloco mais de 400 meninos dentro do projeto. Porque os meninos de 13, viu, que o secretário coloca a mão no coração. Os meus meninos de 13 até 17 anos não tem quadra para treinar. Sim. Só estão treinando os meninos de 8 a 12. Entendi. 50% do projeto tá manco. Tá? Eu vivo E conversando que é exatamente aquilo que a gente estava comentando, é exatamente a fase que mais precisa de um apoio para não estar na a fase rua, que não ir mais pras precisa, drogas. Matheus. Que infelizmente já. Eu acho engraçado o CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, não se manifestar em relação a isso. Ou estão esperando eu buscar eles também. Eu vou tentar falar com a Dani para ver se eles se manifestam em relação a isso. Porque, em último caso, Matheus, vou ser bem sincero, eu vou ter que buscar o Ministério Público. Sim. Porque na lei orgânica do município já diz lá, no artigo 165, já diz a exigência para poder liberar, as prioridades são as crianças. Sim, porque a gente está Crianças falando de um e espaço idosos. público, né? Entendeu? Espaço público mesmo. Eu só preciso disso, não tem porquê. Tanto é que a secretaria não tem tanto trabalho assim, que eles precisam usar tanto as quadras. Os quadros, não. Tá? O trabalho é para. Basicamente o que tem acontece ali na CCE mesmo. Quando normalmente tem, na né? CCE e agora eles têm a quadra Era os treinos da de Sabesp. tênis, acho que estava tendo basquete também Então, um tempo, vôlei. Você entendeu? Então, Tênis não, o tênis de mesa, né? Tava tendo isso. também. Então, isso daí Tênis eles de mesa. utilizavam muito tênis de mesa lá na Sengel. Entendi. Eles faziam lá. Então, poxa vida, não custa você pegar só, dar uma recuada para que a gente possa esticar a corda e depois dar um pulo, todo mundo bem sucedido lá na frente. Sim. Um ajuda o outro, porque sabe, a hora que precisaram de mim, a Secretaria de Esporte, na época da Ana Paula, em 2020, foi em 2020 que teve a Copa do Mundo. Aquela Copa na praça, quem que ofereceu tudo aquilo lá foi eu. Eu que fui lá, instalei a Ana Paula, estava desesperada que eles conseguiram o telão. Como que vai transmitir os jogos? Como vai transmitir os jogos? Ligou para mim, Marinho, você pode... Vou lá dar uma olhada. Tá? Eu instalei a antena, liguei os cabos, deixei funcionando para eles assistirem. Agora pergunta, eu cobrei alguma coisa? Se fosse uma outra empresa particular, ia emitir uma nota para a prefeitura cobrando para poder transmitir aquilo lá. Ninguém ia fazer de graça. Falei, Ana Paula, parceria, tá? Nós instalamos para você, se a gente precisar, você nos ajuda também. Foi sempre assim, tá? Mas só que ultimamente, cara, não sei, eu fiquei muito chateado, a minha família ficou chateada por esse último episódio, eu ter discutido com o Ronaldo, que a última coisa que eu queria é ter discutido com ele. Porque tava tudo tranquilo, vai liberar, tá? Daí, de repente, dá esse problema, mas começa a tratar a coisa pública como dele fosse, né? É bem isso, é que não entendeu. Duro. Eu acho que ele não entendeu ainda. Eu falo uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai falava para mim, Matheus, Marinho, se um cachorro no teu quintal morrer de parvovirose, sinomose, o que você faz? Pega a casinha dele, bota fogo, cobertor, coleira, corrente, lava o quintal com criolina e joga tudo fora. Sabe por quê? Porque aquela doença que é contagiosa, vai passar para o próximo cachorro que você vai ter no quintal. Se você deixar aquela coleira, colocar a coleira contaminada no cachorro novo, o cachorro vai pegar a parvovirose. E é isso daí que meu pai fala, não adianta você trocar o cachorro e deixar a mesma coleira. Infelizmente é isso que vem acontecendo. Resumindo, no esporte então, se trocou o secretário, mas manteve segundo, terceiro escalão os mesmos, né? Não, manteve todos ali. Todos ali. Tiraram o cachorro morto, mas deixaram a doença ali dentro. A doença ficou. Foi isso que aconteceu. Vamos resumir politicamente a sua analogia. Eu sempre pensei isso, porque da época Saponga para cá, o esporte nosso ficou... Itapeva virou uma vergonha no esporte. Espero que agora comece a mudar. Eu vou ser sério pra você, eu gostei muito do Papita.
Papita, na secretaria. O Papita eu achava ele um bom secretário de esporte. Ó, eu só precisei... Eu acompanhei muito material para tudo. O Papita eu gostava Eu vou dele. te falar. Deixa um abraço pro Papita. O Papita é meu fechamento. Gosto dele, sabe por quê? Em 2016 nós trouxemos o Miller para cá. O Miller estava muito envolvido com pregação em todo lugar. Daí o Miller, meu amigo, eu liguei para ele e falei, cara, você não quer vir para Itapeva aqui? Nós pagamos para você vir pregar. Levantei um monte de empresário aí, cada um vai pagar um pouco, nós vamos trazer. Eu, Marinho, eu tô dentro, eu vou junto. Foi na minha casa, passou a tarde inteira, veio ele, a Joyce, a esposa dele, a menininha dele. Ele fez uma pregação lá na CCE. E a gente não tinha lugar. Liguei pro Papita. Papita, vai acontecer isso, você consegue me ajudar? A disponibilidade do Papita foi fora de série. O Papita ele o era cara bem pronto. Extremamente disponível. Depois da geração Saponga, o único secretário que vingou, que fez o trabalho, foi o Papita. Foi o Papita. Era o cara disponível, corria atrás, ele recebia todo mundo. O Papita foi um cara que nunca fez cara feia. Eu sempre fui meio polêmico nesse meio, mas nunca, Marinho, tá junto, vem cá, que nós vamos conversar. Resolveu, liberou a CCE, mesmo com o problema do bombeiro, porque as igrejas foram convidadas. Foi uma cruzada evangelística, quadrangular, Assembleia, Brasil para Cristo, Salva Vidas, Mãe da Vida, todo mundo foi lá. Foi muito bacana. E o Papita foi extremamente. O Papita Daí entrou o Luciano 10. Oliveira, que infelizmente sempre me recebeu bem, mas nunca fez nada. Luciano no esporte eu já não lembro. Ele foi secretário de 3 pastas. Desenvolvimento social, quando o Cavani segurança, voltou, né? Segurança e esporte. Ele foi tudo ali ao mesmo tempo, daí que não conseguiu fazer nenhum nem outro. Mas era um cara solícito. O Luciano, ele é fácil de conversar. Não, era um cara que eu ligava... Esse tempo atrás, que foi mês passado, eu encontrei com ele pela cidade, paramos 20 Ele ligava, minutos, se ele não podia me atender, ele só mandava mensagem, Marinho, 5 minutos eu ligo para você. Na hora, ligava. Porque ele sabe que eu tenho um peso na cidade, o nome nosso, com toda essa criançada, pô, ele respondia na hora. Mas, infelizmente, hoje você vai falar com alguém da secretaria, você, ao invés de ser parceiro, você é rival dos caras. E isso daí é a última coisa que eu queria, cara. Porque eu não preciso, Matheus, de verdade, eu não preciso disso daí. Eu não preciso acordar às 5 horas da manhã no sábado, eu não preciso ficar correndo com molecada, eu não preciso 2 horas da manhã estar correndo em bairros de comunidade para poder resolver assunto de criança com problema com droga. Eu não preciso disso. Eu podia ficar quieto. Tá tranquilo na casa. Tá tranquilo, eu resolvi, eu e minha família. Vamos comer um churrasquinho hoje. Vamos tomar uma cervejinha. É isso aí que eu podia fazer. Mas eu faço, só que daí quando você começa a fazer, você acaba incomodando. Eu não esperava, de verdade. A última coisa que eu esperava da nova secretaria, independente de quem fosse o secretário, era isso. Eu levantei a mão pro céu. Até porque com o antigo secretário mesmo, o Cristian, eu lembro, várias denúncias você fez, questão de valores, gastos, mas o Cristian nunca pesou a mão dessa forma em cima das crianças. Não, ele podia não gostar de você, mas ele não pesava a mão nas crianças. O Cristian ele nunca deixou de me receber, Matheus. Exatamente. Ele nunca deixou de me receber. Às vezes eu mandava mensagem, quando não mandava, a Juliane mandava. Ele recebia, ele conversava. Sim. Tá? Eu tive alguns assuntos quando do Júlio, lá do Jiu-Jitsu, que não conseguiram apoio deles. Eu fui lá e fui na rede social lá. Daí consegui. Agora depois apoiaram o Júlio. Porque eu peguei e fui lá. Mas daí o Christian não levou o meu caso. Pro pessoal, né? O pessoal, tá? Então, eu acho que, infelizmente, eu espero que mude. Ainda tem tempo, mas os meninos estão de janeiro, fevereiro e março. 3 meses sem treinar, sem ter quadra. Às vezes não é nem para jogar bola, sabe, Matheus? É para poder ter um horário para ele poder se divertir ali. Sair da tem rotina, criança, né? Tem criança que não sabe jogar bola. Tem criança que não tem o dom para aquilo ali, mas que ele tá junto. Sim. Ele tá junto com os amigos, ele quer se preparar para no sábado e pegar o ônibus e ir lá na Maringá. Deixa eu tomar um café da manhã aqui, vamos bater um papo, deixa a molecada correr, porque a Maringá me cedeu os 2 campos. O Campo Society, que tem atrás, e o Campão, que é o melhor campo da cidade. É o melhor, sem sombra de dúvida. Ele é o campo excepcional e a Maringá, ela mantém tudo. Que é lá onde tem a piscina, né? Ou lá em cima, na estação? Não. Na estação aqui é sem gel. A Maringá é lá na fábrica, lá na Maringá. Lá só tem os 2 campos. Tem todos os 2 campos, o clube e até o veterano, às vezes, usa o campo da Maringá lá. Tá? E o veterano nosso é top, grupo muito unido, que nós somos vice-campeão agora.
E o pessoal está disputando. Agora, o sábado tem outro campeonato em Itaberá e tem um campeonato em Buri, perdão, e tem outro campeonato em Angatuba, onde estão todos na mesma pegada. E o Pitec sempre está na frente do Master do Batuíra, ele sabe muito bem o que eu falo em relação à Secretaria de Esporte. Tá? Então é muito complicado. Ele é um cara parceiro, 10, e não tem porquê a gente não fazer esse trabalho Sim. de liberar. É só liberar, fala, Marinho, eu libero a quadra para você. Aqui. Tá? E pedir aqui, poxa vida, se o João estiver ouvindo, ele sabe que eu gosto muito dele, respeito muito ele. Pô, só fala, assina o secretário, não tem por que você não liberar. A lei permite. Porque A lei permite, Matheus. ou a prefeita é a prefeita ou não é a prefeita. Então, ela Quem tem, que manda ela mais? tem autonomia Não, para poder mandar, exatamente. tá? Até em consideração, eu peço, cara, eu tentei, eu mandei uma agenda, mas ela só vai ter agenda depois do dia 15 de Estão abril. falando que tá bem difícil falar com Tá, ela. daí depois do dia 15 de abril Ela é ela vai secretária liberar. da saúde e não Vai anda liberar. atendendo as pessoas. Daí né? era para eu poder ter uma agenda com ela para poder conversar. Tá? Até era sobre esse assunto antes de eu ir na Câmara. Tá? Eu queria conversar e explicar, poxa vida, mandar uma bandeira branca aí, viu? Bandeira branca pro secretário. Secretário, libere a quadra para mim, por favor. As crianças estão precisando, sou eu. Tá? As crianças em primeiro lugar, esqueça essa animosidade, se tem vaidade no meio, se tem alguma coisa contra mim, resolva, pessoal, eu e você. Eu deixar claro para você, Matheus, eu nunca tive nada contra o secretário, tá? Eu fiquei sabendo da nomeação dele até no dia até que ele ia se encontrar com o pessoal, eu sabia da nomeação, tá? Eu até comentei, até no grupo, quando ele foi indicado o nome dele, eu recebi 80 mensagens aquele dia. E daí, Marinho, o que você acha? Eu falei, cara, eu não tenho que achar. Eu não tenho para falar, eu conheço muito pouco no meio do esporte, não sei, eu sei que ele dava aula de educação física lá no Guarizinho, professor do estado, mas eu não tenho que falar bem nem mal. E os caras falavam, Marinho, se você não tem que falar mal, então já é uma grande coisa. Eu falei, não, eu não sou pessoa de falar mal de ninguém, não. Mas só que você, então, é um passo. Pelo menos um passo para poder dar certo. Mas eu não esperava, de verdade. A minha tristeza foi que ter usado as crianças para poder me atacar, não sei por que motivo. Foi o que eu falei. Talvez o grupo da Secretaria de Esportes, talvez não tenha alguma coisa contra mim, não goste de mim, até por conta das denúncias mesmo que nós acabamos, acabou envolvendo funcionário da Secretaria. Mas isso daí faz parte, porque se está no meio público, você está sujeito a tudo. Exatamente. Se você não quer ser denunciado por algo errado, não faça Não errado. faça errado. É fácil. Entendeu? Então a gente está ali, mas eu estou na pegada. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Espero que os vereadores estejam comigo nessa pegada aí e nos ajudem. De fato, nos ajude usando a caneta deles lá, para que a Secretaria de Esportes possa nos liberar a quadra na quarta e na sexta, como sempre foi. É só isso. Daí vocês vão ver que, ó, eu falo, Matheus, a cidade ainda vai ter, além de já ter orgulho, quem conhece o Batuíra já tem orgulho do projeto que nós fazemos em família, tá? Criança nenhuma paga nada, não ganha uniforme, ganha alimentação, ganha tudo, ganha para viajar, e vai ter mais orgulho ainda se a Secretaria de Esportes nos liberar a quadra. Imagine o Batuíra em clube de futebol do Brasil inteiro tem abertura. A maioria dos clubes, Criciúma, Chapecoense, agora São Mateus do Sul, São Paulo, com o Silas, meu amigo, eu tenho abertura. Imagina eu pegar e falar, o Batuíra de Itapeva esteve em tal lugar. Tá indo. De Itapeva, tá? Você acredita que agora, no dia 15 de novembro, eu não levei o nome de Itapeva, só levei o Batuíra. Eles ficaram sabendo que era de Itapeva porque o Edmar, dono da Foot Talents, ele falava nos grupos, é o Marinho de Itapeva. Cara, meu parceiro, irmão, faz muito tempo. Mas você não podia levar, porque você ficava chateado, os caras nunca fizeram nada por nós. Sim. Como que você vai levar, gastar quase 7 pau para poder levar os meninos lá, ficar alojado, ônibus, e não teve um incentivo, Não amparo, nada, né? amparo. E assim, Maria, um outro ponto também, né, nessa linha ainda das denúncias que eu lembro, foi que agora, logo no final da eleição, você postou na internet as fotos de como estaria ali dentro do Acácio Piedade, né, depois da retirada do piso, de tudo. E aí, que pé que tal, o que a prefeita resolveu fazer com relação àquilo? Você sabe que nós tivemos lá uma reunião, agora, foi o começo do ano, lá porque me mandaram as fotos, até o rapaz foi lá, tirou foto na hora. Daí eu trabalhei com madeira há muitos anos. Eu sei o preço que custa cada tábua daquela lá. Tudo tábua de pé, rapaz. Madeira de lei, aquilo é um absurdo.
Daí eu peguei dele, mandou a foto ao Marinho, tá desse jeito. Daí eu levantei a lebre, falei, Matheus, cara, daí eu falei, Matheus ele, né? Matheus, isso. Daí eu peguei e falei, cara, viu, vem cá, viu, você sabe onde que tá? E ele pegou, falou pra mim, falou, Marinho, ó, tá, essas tábuas, elas tomaram uma outra direção. Ninguém sabe o paradeiro, como que sumiu essas tábuas aí, e para quem foi. Até porque lá é um prédio tombado, né? É um O prédio madeiramento tombado. faz parte Mas do eu falei para tombamento. Adriana, daí o Rancon tava junto, o Vitor tava junto, porque nós tivemos reunidos junto com a Isabel Reis e a Wanda, tá? Nós tivemos reunidos com eles para querer saber. E daí? Como que ficaram? E eu fiquei sabendo que algumas coisas não estavam ilícitas ali mesmo. Por ser madeira de lei, eu falei, cara, alguém levou vantagem em cima disso daí. Eu acho que eles têm que voltar a cobrar aonde que foram parar aquelas madeiras. E se foi vendida, para quem foi vendida. Quem autorizou a venda. Quem autorizou, né? a venda, entendeu? Se a empreiteira que fez lá... Até porque se a empreiteira ficou com madeiramento, não tinha que ter cobrado para fazer a obra. Viu? Aquilo lá, viu? É só você pesquisar. Pesquisa na internet por baixo. O metro, que é a tábua, aquela tábua de 30, é por metro linear. É tábua que você nem acha mais hoje em dia. Você não encontra mais. Não acha Que mais. você não tem. É tudo floresta, Mato Grosso, que você já não pode nem cortar mais. Então, aquilo ali também é uma coisa que eu acho que a Adriana tinha que rever aquela reunião que nós tivemos lá atrás, para poder cobrar onde que estão essas madeiras. Até porque o Acácio Pedá está até agora parado lá. E os pais estão reclamando, porque eles gostam do prédio do Acácio, tem mais estrutura. Viu, o prédio lá é fenomenal. Se você vê, eu tenho as fotos lá da... Você viu, até tá na internet, tá? As fotos. As vigas que sustentavam as tábuas estão intactas, Matheus. Estavam intactas. Resumindo, o piso também estava, então, né? Claro, Se a viga tá... Se você pegasse uma tábua ou outra que podia tá podre, viu? É uma tábua ou outra. Eles fizeram levantamento, tiraram tudo aquilo ali e deixaram e debaixo de uma árvore, tem uma mangueira que fica lá atrás. As tábuas ficaram guardadas debaixo de uma árvore. Eu lembro da mangueira que o Adilson, professor de educação física, mandava os alunos jogar queimada, ele sentava lá canivetinha comer manga lá embaixo. Então, eu estudei lá. Tá, então daí as tábuas ficavam lá. Daí de lá eu não sei quem que levou, cara. Tinha que averiguar, porque ali é um patrimônio que é nosso. Tem que entender que aquilo ali é nosso, Matheus, é meu, é seu. Tá? A população tem que... Mas não teve explicação. Eu postei aquilo lá, um monte de gente comentou. Lá também tem uma quadra legal ali, né? Então, essa quadra, inclusive, o secretário ofereceu para mim, a quadra do Acácio. Daí eu fui lá também para poder ver. Então, é um elefante branco, né? Não tem iluminação, não tem água, não tem banheiro. Como que você vai levar a criança para poder treinar? Eu falei, é impossível. Daí eu falei para ele, se desculpa, cara. Que enquanto a escola estava em utilização, prédio, banheiro, essas coisas, usava ali o da... Para mim ele seria ótimo, bem centralizado, poder utilizar aquela quadra ali seria ótimo. Os meninos da Vila Santana, Miguelzinho, Vila Bom Jesus, todo mundo ia treinar ali. Mas não tem utilização nenhuma. Então, inclusive a Patrícia, que é diretora da Acácio Piedade, ela falou que ia verificar, porque tinha que limpar a quadra, estava tudo sujo, mas não tem banheiro, não tem água. A caseira lá já mandou mensagem para mim, eu falei, como que eu vou utilizar? Daí você vai ficar, eu não sei mais quanto tempo, mas eu não posso mais ficar parado, eu vou ter que pedir para alguma igreja, tá? A última hipótese é correr atrás de uma igreja que tem uma quadra para poder nos ceder. Sim. Tá? Para poder nos ceder, eu já tenho alguma igreja em vista, eu não pedi ainda, mas para eu poder pedir, porque os meninos vão ter que treinar. Eles vão ter que sair da rua de um jeito ou de outro. Se a secretaria não faz, tá? Eu bato no peito, eu bato no peito, Matheus. Eu faço sozinho. Eu corro atrás. Agora pode bater, né, Maria? Agora tá bom, né? Não, agora tá. Agora eu posso. Até ontem eu joguei na Copa. Viu? Ontem teve a Copa Gospel. Hulk. A Copa Gospel ontem. Eu tô jogando. Eu voltei a jogar futebol para a igreja presbiteriana, o veterano. Eu falei, eu não vou entrar, só vou entrar com vocês, porque quando aconteceu em 2023, eles fizeram uma homenagem para mim na quadra, camisa 7, todo mundo com uma plaquinha Força Marinho, que eu caí na segunda-feira. Outra segunda, eles jogaram de novo. E eu peguei e levei a camisa 7 e falei, não, hoje que eu vou entrar com a camisa 7. A mesma camisa que vocês colocaram na mão em 2023.
para poder agradecer vocês. Até nem que chorou no vestiário lá. Eu falei, cara, vamos lá entrar. Entrei. Daí o nosso time tava ganhando de 5-0 contra a Assembleia de Deus. Damos sapeco na Assembleia. Daí damos lá, daí jogando lá. Eu falo, faltando 2 minutos, eu falei, Jair, eu vou entrar 2 minutos. A Ju, a Isabelle, a Helene, o Gu, todo mundo na arquibancada. Não, você não vai entrar. Você não vai. Eu vou entrar. Entrei 2 minutos e quase marquei um gol ainda lá. Quase marquei. Se não fosse o quase. Se não fosse o quase, eu tinha consagrado, eu tinha me Sim. consagrado lá. Tinha feito. E daí nós entramos na quadra ontem com a Igreja Presbiteriana. E é muito além do futebol. Tá? Nós usamos igual para poder entrar nessa Copa Gospel, é para falar de Deus para a turma. Sim. Vamos falar de Deus. E essa ligação, essa integração entre as igrejas, eu acho muito legal, porque acho que já passou do tempo de uma igreja brigar com a outra não, também, não tem. né? Aquele revanche, aquela... Tá? O caminho... Hoje em dia tem igreja, é o que eu falo, você não tá bem na igreja que você tá, você vai encontrar uma igreja que você se sinta bem. É isso daí o problema é você ficar na igreja falando mal da igreja. Então pega e troca. Ó, a minha família é católica, tá? Meu pai tem uma história que a Nossa Senhora Aparecida, um milagre que aconteceu. A minha mãe estava grávida de mim, ele tomou 6 tiros em Mairiporã e acabou, fizeram uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, foram a pé de Mairiporã, Aparecida do Norte, se meu pai sobrevivesse. E sobreviveu. Então minha família tem uma história dentro da igreja católica. Tá? Mas eu sou da presbiteriana, porque eu me encontrei na presbiteriana. Sim. Eu me batizei na presbiteriana, casei na presbiteriana, tá? Tem uma adoração enorme com o pastor Walter, da Maranata, que foi da presbiteriana. O Walter é um pastor diferenciado. Não, o Walter... Aquele cara não tem. Tá, eu vou falar. Ele e o Arnildo. O Arnildo da presbiteriana também tem o mesmo perfil. Mesmo perfil. Pastor Walter é fenomenal. É um cara solícito. Pastor, tem uma família que está passando por isso. Você pode me ajudar? Manda aqui, Marinho. Ó, marca horário, ele recebe dentro da casa. O filho dele também, o Juninho, também muita gente boa. A Laís, todos eles. Tá? Mas a gente fala que o bom fruto, ele cai do lado do pé mesmo. Não cai longe do pé. E o ruim também. O ruim cai, apodrece. O fruto cai longe do pé. Então, mas só que o ruim apodrece ele, né? Cai e apodrece. O bom cai e vira semente. É bem isso daí mesmo. Não, mas estamos aí, né, caminhando aí já pro finalzinho do programa. Se quiser deixar mais algum recado, alguma coisa que você queira falar que de repente eu não perguntei, aproveita que o tempo é seu. Matheus, primeiramente agradecer, cara. Você sabe que eu sou teu fã. Porque você é um cara que eu sempre acompanho. Você tem esse jeitão democrático de ser, talvez para alguns leva você como uma ofensa, ou você tá atacando. Não é nada. Se você assiste a Rádio Jovem Pan mesmo, se você assiste, eu assisto, todos os dias eu assisto 3 em 1, Pingo nos Is, é a mesma linha, meu. É a linha democrática. CNN também tem essa linha de... É a linha democrática de ser. Então pedir, cara, já aproveitar aqui, o secretário, põe a mão no teu coração, meu. Libere a quadra para as crianças de quarta e sexta. É só isso que eu peço. Vocês não precisam nos ajudar em nada. Nós nunca pedimos nada para a secretaria. Mas de coração eu peço as crianças em primeiro lugar. O meu nome esqueça. Meu nome não precisa estar na frente de nada. Mas o nome do Batuíra você vai ter orgulho do Batuíra em toda a região aqui. Tá bom, Matheus? Não, mas é isso mesmo, sabe? Até, né, só para completar, né, que você falou, né, de alguns não gostarem, que é assim, Marinho. Eu amo a paz. Eu amo a paz, mas eu não tenho medo de guerra. Entendeu? Eu também. Eu amo a paz, eu busco a paz, mas eu não tenho medo de guerra. Viu? Dentro da minha casa, Matheus, dentro da minha casa, se você perguntar pra Isa, pra Helena, pro Gu e pra Ju, como que vocês chamam o pai de vocês? Marinho Sincero. Porque eu acho que eu voltei pior, sabe? Depois que eu voltei do outro lado, eu voltei pior, porque eu sou do 0 a 100 muito rápido. Eu não vou ofender, eu jamais, Matheus, você vai escutar falar que o Marinho levantou a voz pra você. A não ser que você levante a voz para mim. Se você levantar a voz para mim, você perdeu a sua razão, perdeu o meu respeito. Eu fui criado nessa linha também. Bateu, levou. Mas é isso. Levou. Se levantar a sua voz para mim, você perdeu a razão, perdeu o seu respeito. Eu não desrespeito ninguém. Às vezes tem cara que fala, Malmarinhas. Não. Eu sou normal. A minha linha de voz é normal. Tanto é que eu converso com todos os prefeitos na região. Todos os prefeitos me recebem. Liga, Marinho. Marinho, você tá bom hoje mesmo? Eu falei com 3 prefeitos. Que amanhã vai ter a inauguração de 3 postes lá em Itararé. Eu tive lá com o João Fadel esses dias conversando com ele, daí batendo um papo, trocando ideia, daí receberam nós na guarda. Receberam na guarda onde que o Perúcio, ele é o comandante da guarda, e o Celso. Nós recebemos, nós colocamos um projeto, abraçou o projeto.
Abraçou. Não, Então, e o Cidade Digital é um projeto legal. Lá viu? em São Paulo mesmo a gente tá vendo os efeitos que tá causando o Derrite. tráfego. Tá muito legal, Tá, entendeu? Então Apesar que eu não sou muito fã do Derrite. Tá, mas o de São Paulo é legal. Viu, as o câmeras. Smart Sampa, aquilo é um projeto do Tarcísio, né? Sim. O Tarcísio colocou, o Derrite está colocando É para que, funcionar. a ideia o projeto, na verdade, do Tarcísio é a Muralha Paulista. Muralha né? Paulista, é Seria isso daí. Essa Muralha Paulista está estado. comigo, depois eu mando para Sim. você. Tá? Tem um projeto prontinho, Muralha Isso. Paulista, que é do Tarcísio. Sim. É isso que é o que nós estamos tentando buscar para a região. Tá? E fazer com que daí de repente aparece um criminoso que passa em frente a uma câmera. Já Ele já tá identifica, pedindo, né? identifica e já manda o sinal para Sim. a PM, para a Polícia Civil, para a Guarda Municipal, todo mundo já está sabendo. Esse cara está Não aqui. prende se não quiser daí, né? Aqui Itapeva, aqui, Matheus. Quantos moradores de rua tem aqui? Sim. Você sabe de onde que veio? Né? Para onde Ninguém que vai? sabe. Ninguém sabe. Se um cara desse aí está pedido, passa em frente de uma câmera de segurança dessa, Já imediatamente já manda para ele. Detecta. Mas quero Tá te bom? agradecer, viu, Marinho? Manda Obrigado. um beijo pra Ju, um abraço Opa, pra fica ela. tranquilo. Parabéns pelo trabalho e realmente esperamos aí, né, que o secretário venha colocar um pouquinho a mão na consciência, no coração também, né? Porque isso não é uma questão só de cabeça. Sim. Até acho que é mais uma questão de coração mesmo, de amor, e que venha rever esse posicionamento que ele vem tendo. Esperamos, tá? A gente tem o apoio de todos os vereadores em cima desse projeto nosso. E vamos ver o que acontece. Esperamos dias melhores, né? Sim. Que, como diz o Tiririca, pior que tá não fica. Eu achava isso daí. Mas tá ficando. Mas ficou. Tá ficando. Mas Tá ficou. ficando. Mas muito Tá bom? obrigado Mateus, mesmo, viu, que Marinho? Deus te abençoe. Obrigado. Que Deus cuide da sua vida, cara. Amém. Que você merece, cara. Amém. Tá? Coisas melhores estão por vir para você. Amém. Valeu?